Boa noite, amados, a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Você acha que está orando pouco? Acha? Eu tenho aqui 5 motivos que podem estar acontecendo com você, que está orando pouco ou que não está orando de jeito nenhum. E eu quero que você preste bastante atenção neste estudo que eu preparei para você no dia de hoje, que vai te ajudar a se aproximar mais do Senhor. E com esse estudo você vai entender alguns dos motivos. Eu separei aqui 5 motivos. 5 motivos. Mas esses são só alguns dos motivos que podem estar impedindo você de orar. Para começar, vamos orar? Vamos? Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, nós nos colocamos na sua presença nesta noite, pedindo a Ti que venha nos ajudar, pedindo a Ti que venha nos instruir, pedindo a Ti que venha, Senhor, nos auxiliar nesse estudo, Senhor, em que queremos fazer para melhorarmos a nossa vida de oração. Eu te peço, Senhor, eu agradeço ao Senhor por até aqui nos ajudar, eu agradeço ao Senhor por até aqui ter nos instruído e peço ao Senhor que venha nos encher com a sabedoria vinda do alto, para assim entendermos alguns dos motivos que nos impedem de nos aproximar do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? E um dos motivos que nos impede de orar, impede você e até mesmo a mim, né? É a maneira. Primeiro motivo é a maneira e o tempo que nós nos dedicamos para a oração. Muitas pessoas às vezes acham que orar pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Experimenta, amados, e eu sei que você já experimentou porque eu já fiz isso. Experimenta orar deitado para você ver. Mesmo que você não estiver com sono, quando você ora deitado, a tendência é de repente você acordar e ver que a sua oração foi impedida pelo sono. Por isso que aqui eu coloquei este como o primeiro tópico deste estudo, é a maneira e o tempo de oração. Pastora, mas eu não posso orar deitada? Eu não aconselho, porque é como eu acabei de dizer, a tendência é você dormir, mesmo que você não estiver com sono. Você vai adormecer e quando você acordar, você vai perceber que já se passou um tempo, né? E a oração foi interrompida pelo sono. Na época de Jesus, a cultura daquele povo era de muita oração. Eles eram instruídos desde pequenos a orar e a orar muito. Afinal de contas, todos estavam ali esperando a volta do Messias. Todos estavam ali clamando para que o Messias viesse para libertá-los. E quando as suas orações, a oração do povo foi ouvida e nasceu Jesus, nasceu o Messias, eles teve um período
quando o Messias, quando Jesus já estava junto ali com os seus discípulos, e eles o observando, eles olhando atentamente a forma e a maneira que Jesus fazia para orar, eles pediram ao Senhor, pediram a Jesus que os ensinasse como eles deveriam orar. Olha para você ver só, eles eram um povo de oração, mas mesmo sendo um povo de oração, observando a Jesus, eles perceberam que a forma que eles oravam era a forma errada. Por quê? Porque Jesus, ele orava o tempo todo. O tempo todo Jesus orava. O tempo todo Jesus conversava com o Pai. Porque Jesus sabia que orando e buscando a presença do Senhor seria a melhor forma que ele teria para adquirir cada vez mais sabedoria, e sabedoria vinda do alto, para lidar com as situações e os problemas que ele iria ter durante a sua trajetória, até o dia em que chegasse, que ele fosse ali estar sendo crucificado. E eles perceberam que Jesus orava diferente. Isso está lá em Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha para você ver, os discípulos estavam preocupados com a maneira na qual eles estavam orando. E eles perceberam que a maneira que eles estavam fazendo era errada. Muitas vezes, amado, nós nos aproximamos do Senhor, nós chegamos até o Senhor para orar e, com a euforia das coisas que acontecem, nós já chegamos ao Senhor sem antes dedicar ao Senhor a soberania que Ele tem. Pai, santificado seja o teu nome. Quanto tempo faz que você não chama o Senhor de Pai? O nosso Deus, Ele é um Pai todo-poderoso. Antes de qualquer petição que nós iremos fazer quando formos orar, amados, nós temos que adorar ao Senhor. Santificado sejas tu, exaltado sejas tu, engrandecido sejas tu, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quão soberano és tu. Demonstrar ao Senhor quão grande Ele é. Jesus não tinha um local certo, nem um horário certo. Ele não era como os religiosos. Ele orava porque ele sentia uma necessidade de estar mais perto do Pai. Por isso, ele e os discípulos pediram ao Senhor. Eu sei, amados, que muitos de nós somos de uma religiosidade tão grande que achamos que sabemos tudo e não precisamos aprender nada. Há quem diga que o Senhor ouve qualquer tipo de oração, mas o Senhor não ouve
qualquer tipo de oração. Ele ouve a oração que agrada aos teus ouvidos. Dar ordem ao Senhor não é a maneira correta que nós devemos fazer para nos aproximarmos do Senhor. Senhor, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro, sem antes dar ao Senhor aquilo a que lhe é de direito, que é a adoração. O nosso Deus, Ele merece toda a adoração vinda do nosso coração, mas uma adoração sincera. Os verdadeiros adoradores são poucos, amados, são muito poucos. Por isso o Senhor está à procura deles, os verdadeiros adoradores, aqueles que se humilham, que exaltam o nome dele com sinceridade. Eu sei que a coisa mais difícil que acontece nos últimos tempos, Julie, por favor, a coisa mais difícil que acontece nos últimos tempos é a oração. É muito difícil orarmos, é muito difícil nos aproximarmos do Senhor. Os tempos hoje em dia estão de um caos tremendo e nós não conseguimos, amados, orar. As lutas, as tentações, os sofrimentos são muito grandes, mas é muito importante, é de suma importância você se colocar na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que mesmo em meio a gemidos inexprimíveis, o Senhor ouve a nossa oração. E nós muitas vezes nos deixamos impedir nós muitas vezes deixamos de orar porque achamos que o Senhor não vai ouvir a nossa oração. O Senhor não vai atender a nossa oração. No Salmo 37, capítulo 4, a palavra do Senhor fala assim, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se deleitar no Senhor, se humilhar na presença dEle, de verdade mesmo. É maravilhoso, amado, é maravilhoso. O Senhor se interessa muito quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente e nos colocamos na presença dEle, nos humilhando, chegando até Ele, para que Ele possa chegar até nós, olhar verdadeiramente o desejo do nosso coração. Mas como eu disse, amados, não é com ordem, tentando mostrar para o Senhor que Ele é obrigado a ouvir as nossas orações, é se humilhando na presença dEle. O segundo tópico deste estudo, eu coloquei aqui que achamos que não precisamos orar, pois achamos que hoje nós só temos a agradecer, e isso é errado. Temos muito a agradecer, sim, mas também temos muito a pedir. Em Tiago, a Bíblia fala que não recebemos porque pedimos mal. Ora, não sabemos pedir, ou ora, não pedimos. Muitas vezes nós queremos somente agradecer, porque achamos, amados, que o que temos é o suficiente. O que nós temos basta. O que nós temos é o suficiente. É aquilo que Deus preparou para nós. E só agradecemos. Mas a Bíblia fala em Tiago
que nós não recebemos porque nós recebemos mal. Nós não recebemos porque nós pedimos errado. Nós não sabemos porque nós fazemos da maneira errada. Somente por isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6 e 7. A palavra do Senhor fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, amados, eu comecei no 7, começa no 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oração e súplica com graças. Viu? Aqui em Filipenses capítulo 4, não fala só para você agradecer, mas também fala para você orar e suplicar ao Senhor. Então, aqui nós vemos que não devemos somente agradecer, nós devemos também apresentar ao Senhor as nossas petições e súplicas. Amados, para e olha à sua volta. Você acha mesmo que você já tem tudo o suficiente, aquilo que você precisa e necessita para a sua sobrevivência? Para a sobrevivência das pessoas que estão à sua volta? Sabe por quê, amados? Nós não podemos pensar somente em nós. Nós temos que pensar também nas outras pessoas que estão à nossa volta. Oração, com súplicas, com ação de graças. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que parar de orar. Olha o que eu coloquei aqui no tópico 3. O motivo por que as pessoas não oram é porque elas pensam que tudo acontecerá naturalmente. Ou não achamos que Deus já tem os seus próprios planos e por isso não oramos por nada e nem por ninguém. Às vezes oramos por algo e como aquilo não acontece do jeito que nós desejamos, nós paramos de orar. Queridos, não é desse jeito, não é dessa forma. Nós sabemos que o Senhor já tem os planos dele preparado para nós. Sim, o Senhor já tem os planos dele preparado por nós. Mas, quando nós oramos, nós mostramos ao Senhor o desejo que está em nosso coração. E então, deixamos para que Deus decida qual é a melhor forma de Ele nos abençoar. Se é do nosso jeito ou se é do jeito dele. Olha aqui o que fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vemos aqui que não podemos nos igualar às coisas deste mundo. E quando oramos, vemos que as coisas acontecem de uma maneira diferente da que imaginamos. Por quê, amados? É o que eu acabei de dizer. Porque o Senhor, Ele tem os planos dele.
E nós temos os nossos desejos. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor, nós mostramos para Ele que o nosso desejo é outro. Daí o Senhor vai analisar. Porque, amado, quando nós orarmos, nós temos que deixar bem claro ao Senhor que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E daí o Senhor vai analisar qual é a melhor forma de nos abençoar. Por um exemplo, eu peço para o Senhor um carro vermelho, né? É o meu desejo, é a minha vontade. Eu gosto de carro vermelho. Daí o Senhor me dá um carro branco. E aí? Eu vou blasfemar contra o Senhor? Olha minha rua. Deixa eu esperar passar a propaganda. Meu Deus. Aqui, amados, não tem jeito. De todo jeito que eu fizer dentro da minha casa, o barulho vai ser constante, porque eu moro na avenida, né? E essa avenida é uma avenida de trânsito muito intenso. É a avenida principal aqui do bairro onde eu moro. Então, amados, não tem jeito. Tudo que tiver que passar, tem que passar por aqui. E eu louvo ao Senhor por essa casa, porque eu amo ela, viu? Então, amados, voltando à nossa reflexão, o Senhor, Ele me dá um carro branco. Ora, porque eu queria um carro vermelho, eu vou ficar triste com o Senhor porque Ele me deu um carro branco? Não. O Senhor achou melhor o carro branco e não o vermelho. Por isso, eu tenho que continuar dando graças ao Senhor. Por quê? Porque para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e vontade do Senhor, com oração, de súplica e ações de graça. É assim que funciona. O Senhor, Ele nos dá aquilo que Ele acha melhor. Os nossos desejos nós temos que apresentar ao Senhor. Mas tem gente que, se pedir um carro vermelho e ganhar um branco, vai blasfemar contra o carro. Amados, eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já blasfemei contra o carro que eu tenho. Meu carro é branco e eu gosto da cor vermelha. E eu já blasfemei contra o carro que eu tenho. E isso que eu estou falando para você é uma experiência que eu tive com o Senhor. Fiquei brava porque eu gosto de carro vermelho. Meu desejo é carro vermelho, minha vontade é carro vermelho. E aí o Senhor me tira o carro vermelho e me dá um carro branco. E não sei o que. E eu fiquei brava e eu olhava pro carro e eu falava não, porque de repente o Senhor falou para mim, falou assim: filha, o que eu tenho para você é sempre o melhor. Eu não te dei o carro vermelho, mas eu te dei um carro branco. Blasfema contra o carro branco para você ver se você não volta a andar a pé. O Senhor, amados, Ele me disse isso. Blasfema contra o carro branco para você ver se você não volta a andar a pé. Quantas são as pessoas que queriam ter o carro branco e não tem nem o branco e nem o vermelho e andam a pé? E você que tem o branco que eu te dei, reclama do branco? É verdade, amados. Nunca mais eu blasfemei contra o carro branco. Por quê? Porque foi o carro que o Senhor preparou para mim, que me leva de um lado para o outro, que me transporta quando eu preciso, que me leva para as minhas viagens,
que me leva para o supermercado para eu fazer minhas compras, porque antes eu fazia as minhas compras de bicicleta ou a pé e tinha que carregar as sacolas do supermercado no braço. Era muito doído, era muito cansativo. E de repente eu começo a blasfemar do carro branco. O Senhor falou isso para mim. Quer andar a pé? Eu dou um jeito rapidinho. Misericórdia, quero não, Senhor. Eu estou dando graças ao Senhor pelo meu carro. O quarto tópico que eu coloquei aqui, e é o tópico que mais acontece nas nossas vidas, é o seguinte: presta atenção você aí. Queremos resolver tudo do nosso jeito e da nossa maneira. Por esse motivo não oramos antes para tomarmos determinadas decisões e imaginamos que tudo dará certo do nosso jeito. Temos a mania de dizer que Deus quer que aquilo que estamos fazendo é a vontade dele e não pedimos sua direção. Ou se pedimos e a resposta esperada não é da forma que nós queríamos, nós fazemos do nosso jeito. E aí acontece de dar errado. E o que acontece? Nós iremos culpar ao Senhor. Provérbios 3, no verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões sem antes orar. Não tome decisões sem antes conversar com seus pastores. Sabe por quê, amados? Quando nós tomamos decisões com o nosso próprio entendimento, nós quebramos a cara. E deste modo não podemos culpar ninguém, nem a Deus e nem aos nossos pastores. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós não podemos fazer aquilo que nos dá vontade. Aquilo que nós desejamos fazer nem sempre é o melhor para nós. O Senhor, amados, Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por um exemplo, eu começo a namorar uma pessoa e eu estou apaixonada. A paixão, amados, muitas vezes nos cega. A paixão muitas vezes nos leva a tomar decisões precipitadas. E quando nós chegamos lá na frente, nós vamos perceber que aquilo que nós fizemos não foi segundo a direção do Senhor e quebramos a cara. E aí, até chegar neste ponto, nós iremos sofrer muito, nos decepcionar muito. Nós não podemos deixar que as paixões, as coisas deste mundo nos envolva, nos iluda. Por quê? Porque as coisas desse mundo têm aparências boas, mas elas ocultamente escondem o mal. É verdade. Por isso, amados, busque a sabedoria vinda do Senhor. Busque a direção do Senhor para a sua vida. Não faça nada precipitadamente. Espere, ore, esperei com paciência no Senhor
e Ele ouviu e Ele atendeu às minhas orações. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu fazia tudo da minha maneira, tudo da minha forma. Esses dias para trás mesmo, aliás, eu acho que ontem um pastor estava até me falando. Ele falou assim: meu bem, você é uma pessoa muito desobediente. Ele falou para mim: você é uma pessoa muito desobediente, porque eu te falo as coisas e você faz da sua maneira, da sua forma. Eu falei para ele: não, meu bem, eu não sou uma pessoa desobediente, eu sou uma pessoa desobediente. Ele: não, você é desobediente, eu falo para você de um jeito, você faz de outro. Mas, amados, quando eu faço alguma coisa, pode ter certeza absoluta que aquilo que eu fiz foi debaixo da direção do Senhor. Tudo que eu faço, amados, eu antes peço a direção do Senhor. Eu oro, eu espero, eu leio a palavra. Às vezes o Senhor não me responde na hora, daí eu leio a palavra, eu fico buscando a resposta do Senhor na palavra, daí o Senhor não me responde na palavra, daí eu oro de novo, daí eu espero, daí o Senhor não me responde, daí eu espero mais um pouco até o Senhor me responder. Quando eu chego a fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu fiz debaixo da direção do Senhor. Porque muitas vezes, amados, eu já fiz coisas sem a direção do Senhor e eu quebrei a minha cara. Quebrei. Eu fui precipitada, fiz do meu jeito, da minha forma, e quando eu percebi, não deu certo, aconteceu de uma forma diferente. E eu sofri muito, e eu chorei muito, e eu, fiquei muito magoada. E então hoje eu não faço mais nada sem a direção do Senhor. Às vezes eu desobedeço o meu esposo, né? Como meu marido, mas como meu pastor eu não costumo desobedecer, não. Quando ele fala algo para mim, eu oro, busco a direção do Senhor, porque é isso que nós temos que fazer. O nosso pastor fala algo para nós e nós temos que pedir a direção do Senhor para analisar se o nosso pastor está correto. Porque, amados, mesmo o nosso pastor, eu sou pastora, eu estou falando isso, mesmo nós que somos pastor, muitas vezes nós erramos, nós pecamos. Eu já cansei de falar isso. E há alguns pastores que não concordam comigo, mas eu não estou nem aí se não concordam comigo. Já estão errando de não concordar, porque todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Então não adianta eu vir aqui vestir uma capa de heroína, de uma super heroína e falar para você: eu sou brindada, eu não erro, eu não falho, eu não peco. Estou mentindo. Por quê? Porque eu erro, porque eu falho, sim. Muitas das vezes até peco e peço perdão ao Senhor. Porque quando nós somos direcionados, dirigidos pelo Senhor, amado, quando nós fazemos algo de errado, na mesma hora, o Senhor, Ele nos mostra, quando nós estamos na direção dEle, ao mesmo tempo que nós erramos, Ele nos mostra: olha, você está fazendo isso e aquilo errado. Mesma hora. Mas quando nós não estamos na direção do Espírito Santo, nós erramos, nós falhamos e continuamos errando. Tudo está certo, tudo está beleza, tem nada errado, né? Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo,
num estudo como esse, numa palavra como esse que está sendo ministrada para você hoje, imediatamente você vai se analisar e vai perceber: sim, eu estou cometendo algo errado, eu não estou orando, ou então eu estou orando pouco, ou mesmo estou orando errado. É isso que acontece. O quinto e último tópico do nosso estudo de hoje: já orei muito e nada mudou, por isso não oro mais. Nós nos esquecemos que enquanto oramos, muitas vezes o professor fica em silêncio, mas ele está trabalhando, ele está nos observando. O professor, amados, muitas vezes fica em silêncio, esperando-nos orar, esperando-nos ali naquele momento de tribulação, para ver qual é a nossa reação. O professor, ele fica em silêncio, mas ele continua trabalhando. E enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, enquanto nós resistimos ao dia mau, nós estamos sendo observados, provados e aprovados. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Olha só que interessante que nos fala Isaías 64, 4. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Nós não podemos, amados, ficar parados esperando as coisas acontecerem. Não. Não podemos. Tem gente que já orou tanto por algo, né? E nada aconteceu. E a pessoa fica frustrada porque tem pedido, vamos supor, pela conversão do marido, pela conversão dos pais, pela conversão dos filhos, por uma porta de emprego aberta, por uma cura de uma enfermidade, de um ente querido que está acamado. E pensa e imagina que já orou tanto, que já buscou tanto, que já orou tanto, que já buscou tanto por este algo, e nada aconteceu, que a pessoa para de orar. Simplesmente para. E deita ali no sofá, né? E fica esperando. Tá dando para me ver? Ó. Dormindo. Ou até mesmo com o celular na mão. O tempo todo assistindo TV, o tempo todo ali parado, sem nenhuma perspectiva. Eu já orei tanto por causa disso e nada aconteceu. Aí a pessoa perde a paciência e para de orar. Antes de ontem, eu estava dormindo e o Senhor me acordou por volta da 1h15 da manhã, mais ou menos. E eu fui ali para a igreja. Aliás, o Senhor me acordou por volta da 1h15 e eu fiquei deitada na minha cama, olhando assim para o tempo, olhando assim o teto. E eu falei assim: meu Deus do céu, não é possível. 1h15 da manhã, eu não dormi cedo para acordar esse horário, né? Por que eu acordei agora? Se eu dormir já era tarde. Tá muito cedo ainda. E fiquei assim, parada, olhando pro teto do meu quarto, olhando. Falei: meu Deus. Aí eu comecei a
cometer o erro do item 5, orar deitada. Comecei a orar deitada. E aí o Senhor pegou e falou assim para mim: ei, tá achando que eu vou ouvir sua oração deitada? Não vou não. Vai lá pro templo. E eu parei, pensei comigo, deve ser minha cabeça. Acordei meia tonta, meia atordoada, deve ser minha cabeça. E o Senhor tornou a repetir: vai pro templo. E eu levantei, abri a porta do meu quarto, meu filho estava na sala ainda assistindo televisão, e eu passei por eles e fui lá para a igreja, fui pro templo. E lá eu sentei no altar e tinha uma Bíblia já ali, e eu peguei a Bíblia, o Senhor me levou a algumas passagens bíblicas, e eu comecei a ler, e eu li, e eu entendi o porquê o Senhor estava ali, me orientando a ir para o templo. Quando foi a noite passada agora, eu deitei na minha cama e comecei a... eu fiz uma oração. Não, eu deitei e comecei a fazer alguns estudos, assistir alguns vídeos de pregação no computador. E de repente, eu falei assim: Senhor, ontem eu não consegui dormir, hoje até uma hora dessa acordada ainda, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Aí o Senhor falou para mim, filha, você parou de orar por algumas coisas na sua vida, algumas coisas que eu ainda não concluí. E cabe bem nesse item 5 aqui, amados. Eu falei: Senhor, mas eu já orei tanto por isso. Olha para você ver como que até nós que somos pastores erramos. Nós começamos a orar por algo e quando de repente a gente cansa de orar, cansei de orar, não vou orar mais por isso não, vou mudar minha oração. E exatamente quando o Senhor está prestes a nos abençoar, nós paramos e começamos a nossa trajetória tudo novamente. Quando o Senhor falou para mim isso, Ele me levou a uma passagem lá em Daniel capítulo 10. Depois você pega a sua Bíblia e lê Daniel capítulo 10, aonde Daniel estava ali em oração e o Senhor apareceu para ele e disse para ele: Daniel, por que você está orando e esperando? Eu vou te abençoar. Aí a gente volta lá no esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu atentamente a nossa oração. Daniel, ele estava orando por algo. Daniel queria que o Senhor ouvisse ele. Amados, sabe-se lá quanto tempo Daniel orou por aquele algo que ele estava esperando. Ele não desistiu de orar. Ele não desistiu. Guardou a confiança e a esperança no coração dele. E por este motivo, o Senhor o abençoou. A batalha, ela não é nossa. A batalha, ela é do Senhor. Continue orando. Continue buscando pacientemente no Senhor. Não desista da sua vitória. Não desista. Não ande ansioso por conta da sua vitória. Ela vai chegar. Queira Satanás ou não. Enquanto você está orando, amados,
Há uma batalha espiritual lá no alto. Os anjos lutam incessantemente para que a bênção do Senhor chegue até você. Não desista da sua vitória, diz o Senhor. Não desista, igreja. Por favor. Nós estamos desistindo com muita facilidade. Nós estamos desanimando com muita facilidade. As coisas não acontecem do nosso jeito e nós paramos. Ou então fazemos do nosso jeito e erramos. Oh, Senhor. Misericórdia. Igreja, busque, ore. Não desanima da sua vitória, não. Ela já está prestes a chegar. Esse tempo de aflição vai passar. Vai passar. Não faça as coisas precipitadamente, por favor. O inimigo armou e você está prestes a cair. Busque a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. Queridos, nós estamos em tempo de quarentena. E nós não podemos fazer visitas. Algumas pessoas estão desobedecendo as ordens do Senhor. Algumas pessoas estão desobedecendo as ordens de Deus. Queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Se o Senhor ordenou que ficássemos em casa desde o começo deste período de quarentena que estamos passando, o Senhor ordenou que ficássemos em